crianças! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula do quarto ano. Nessa semana, nós estamos aprendendo muito sobre o povo africano, culturas e tudo o que envolve esse povo. Hoje, eu vou responder para vocês por que a África é considerada o berço da humanidade. E eu quero saber se vocês se lembram do período que os africanos foram trazidos para cá, para o nosso país. Vocês se lembram? Vocês ainda se lembram o que quer dizer diáspora africana? Nós já estudamos isso juntos. Bom, hoje, em Geografia, nós vamos aprender sobre os lugares e vivências das comunidades afro-brasileiras e quilombolas. Em História, aprenderemos a importância dessa comunidade na formação da nossa sociedade. E na língua portuguesa, nós vamos discutir um pouco sobre a função social dos textos, localizar informações explícitas, vamos ter dicas de escrita. E eu tenho uma proposta de vídeo. Quem aí gosta de gravar vídeo? Eu sei que vocês gostam. Na aula de hoje eu tenho uma proposta bem interessante para vocês. Gostaram? A aula hoje está recheada. Vem comigo! Bom, na nossa última aula nós trabalhamos o livro Olelê, uma antiga cantiga da África. Os livros têm sido os nossos amigos nessas aulas, não é verdade? Hoje, nós também temos um livro que vai nos guiar aqui pelo Brasil mesmo. Mas nós vamos utilizar a nossa máquina do tempo, da nossa mente, da nossa criatividade, da nossa imaginação e vamos viajar entre o presente e o passado. O livro que vai nos guiar hoje é esse aqui, ó, O Amigo Rei, de Ruth Rocha. Nós já conversamos sobre a Ruth Rocha aqui nas nossas aulas. Ela é uma escritora famosíssima de obras infantis. A Ruth Rocha escreveu esse livro e quem fez as ilustrações foi Chris Eike. Nós já sabemos que quando a gente vai ler um livro, a gente precisa, buscar os nossos conhecimentos prévios sobre aquele assunto. Mas vamos dar uma observada aqui na capa? Olha, tem duas crianças. O amigo do rei. Olha, essa é uma história que fala sobre reis. Será que o amigo do rei e o rei estão desenhados aqui na capa? Será que é um desses meninos? Ai, gente, tem outra dica legal também para quando a gente vai escolher um livro. É olhar na contracapa a sinopse dele. Você não sabe o que é sinopse? Veja só, sinopse é um resumo, um relato breve de um filme, de um livro, de um espetáculo. Na sinopse, inclusive, pode ter até a opinião de quem está escrevendo ela. Então, vai ter ali um breve resumo para a gente entender o que conta naquela história. Isso também ajuda a resgatar nossos conhecimentos prévios sobre o assunto. Vamos dar uma olhada na contracapa desse livro para ver o que a gente tem de informação? Olha só, no Brasil, no tempo da escravidão. Brancos e negros não podiam ser amigos, não. Mas para as crianças, quem manda é o coração. E o escravo Matias era amigo de Ioiô, seu patrão. Brincavam e brigavam, indiferentes a qualquer lei, sem saber que um dia um deles ainda seria rei. Que legal, essa sinopse foi escrita em verso! A gente pode escrever o texto em prosa, quando a gente organiza em parágrafos, ou a gente pode escrever assim, em verso, com rimas. Ficou excelente essa sinopse. A gente já tem algumas informações, então, no Brasil, no tempo da escravidão, então a gente já sabe quando se passa, a gente já tem a informação sobre os personagens. Vamos, então, ver o que a gente já sabe sobre esse assunto, o que a gente já conversou nas nossas aulas sobre ele? Já sabemos que os africanos foram trazidos ao Brasil entre os anos de 1550 até 1850, por meio do tráfico humano para o trabalho forçado em lavouras. Chamamos esse período de diáspora africana. Sabemos também que muito da nossa cultura, alimentação, música, dança, brincadeiras tem forte influência do povo africano. Mas o que vocês acham da gente estudar um pouquinho mais sobre esse assunto antes de ir para a nossa leitura? Vamos lá? Esse mapa mostra lá no século XVI, aqui século XVII a século XIX, que era o período onde ocorria o tráfico humano de escravos, de onde que eles saíam do continente africano e onde eles chegavam. Então veja só, aqui está o continente africano.
eles saíam principalmente das regiões da Costa do Ouro e Costa do Marfim, da área do Congo, Angola e Moçambique. Os que saíam da Costa do Ouro e Costa do Marfim vinham para a região de Salvador e os outros iam para São Luís, Recife, Rio de Janeiro. Eles chegavam nos portos e daqui eles eram vendidos e iam para outros lugares. Essa região laranja representa os bantus e a verde representa os sudaneses. Depois que eles eram vendidos, eles eram separados de suas famílias. Imagine só você ser sequestrado, vendido e separado de sua família. É muita tristeza. Mas nesses momentos, eles conheciam outros que estavam passando pela mesma situação e acabavam fazendo amizade. A amizade que eles construíam ajudava a diminuir um pouco da dor e do sofrimento. E também ajudou a preservar a cultura deles aqui no Brasil. Pessoal, naquela época, quando os africanos chegaram aqui, lá no século XVI, os portugueses não tinham muito conhecimento de como cultivar em terras tropicais, como a nossa. Porque lá no país que eles viviam, o clima é diferente até hoje, bem diferente do nosso. Então, eles não sabiam cultivar aqui na nossa terra. Os africanos que aqui chegaram, eles conheciam, porque a terra deles é parecida com a nossa, o clima também. Então, eles sabiam cultivar no clima tropical. Então, graças ao conhecimento deles, a tecnologia africana, os conhecimentos agrícolas e conhecimentos de extração mineral, é que foi possível um dos principais ciclos econômicos do nosso país, o cultivo da cana-de-açúcar, do algodão, do café e a extração dos minérios. É verdade, foram eles que ensinaram os portugueses. Tanto os indígenas quanto os africanos ensinaram muita coisa para os europeus que estavam aqui. Viram só, pessoal, quanto eles contribuíram? É muita coisa de verdade. Só que o nosso tempo é curto, infelizmente, e não dá para a gente aprofundar tanto. Por isso, eu recomendo que vocês façam a leitura dos textos que tem no livro didático, porque essa matéria está toda no livro de vocês. E quem tiver o acesso à internet também faça as pesquisas, combinado? Bom, pessoal, agora que nós já temos muito mais informação, né, da contribuição do povo africano para a construção da sociedade brasileira, agora vamos à nossa leitura? Vamos conhecer o amigo do rei? Era uma vez um menino mais ou menos do seu tamanho, de nome Matias. Isso foi há muito tempo. Naquele tempo, ainda existia escravidão e Matias tinha nascido escravo. Matias era escravo de Ioiô. Ioiô era menino também, do tamanho de Matias. Quando Ioiô nasceu, na casa da fazenda, Matias estava nascendo na senzala e os dois cresceram juntos. Muito amigos, brincavam de tudo que menino brinca. Mas quando brigavam, como todo menino briga, Ioiô tinha sempre razão. Ioiô era o patrão. Matias às vezes contava a Ioiô: sabe, Ioiô, eu não vou ser escravo sempre, não. Um dia eu vou ser rei. Ioiô ria. Como é isso, Matias? É o que os escravos dizem, que lá na nossa terra meu pai era um grande rei e eu vou ser rei também. Ioiô não acreditava. Só vendo. Matias insistia. Vai chegar o meu dia. E um dia, Matias e Ioiô fizeram não sei o que não deviam e não podiam fazer. O pai de Ioiô ficou zangado. Deu uma surra nos dois. Matias não ligou, estava acostumado. Mas Ioiô ficou sentido, zangado. Vamos embora, Matias, vamos! Tem medo não, Ioiô? Ioiô não tinha. E os dois saíram, entraram pela mata. A mata era perigosa, mas não para Matias.
Em cada curva havia uma indicação. Matias entendia. É por aqui. E em cada clareira encontravam alimento. E quando escurecia, faziam uma fogueira. E os dois dormiam encolhidos junto ao fogo. Viajaram assim muitos dias. Até que um dia eles viram a mata toda enfeitada. Tambores tocavam ao longe. E de repente, gente! Guerreiros imponentes, pintados, enfeitados, armados. Ai, que medo! Ioiô quis correr, mas os guerreiros se curvavam e falavam: Dungatará Sinherê, salve o nosso rei! E sabe quem era o rei? O rei era Matias. E Matias e Ioiô foram carregados até a aldeia. Uma aldeia diferente. Aldeias de escravos fugidos. Um quilombo. O povo da aldeia saudava seu rei. Dundalá, salve o rei, Saruê! E Matias sorria e pensava: chegou o meu dia. E chegaram outros dias. E Matias era rei. E o que ele queria todos faziam. E Ioiô era amigo do rei, quase rei. Mas a saudade chegou e entrou no coração de Ioiô. Ioiô quis voltar para casa e o rei Matias consentiu. Matias e seus guerreiros levaram Ioiô pelos mesmos caminhos. E quando viram ao longe a fazenda de Ioiô, Matias se despediu. Um dia a gente se encontra, quando meu povo não for mais escravo. E Matias voltou para sua aldeia e muito lutou por sua gente, para que ninguém fosse escravo, nunca mais. Muitos lutaram também, lado a lado, muitos negros, mulatos e brancos, e entre eles Ioiô, o amigo do rei. E aí, crianças, gostaram da história? Eu amei. Ai, mas sabe o que me deu? Uma saudade dos meus amigos. Ai, nesse momento de pandemia a gente não tá podendo se encontrar, se juntar, conversar, bater papo. É só pela rede social, não é a mesma coisa, né? Você também está sentindo saudade de algum amigo da escola? Você tem algum amigo assim, como o Matias e o Ioiô são tão amigos? Ai, me deu saudade, eu devo confessar. Bom, esse livro faz parte de uma série de textos que a Ruth Rocha publicava em revistas infantis lá nas décadas de 60 e 80. E ela sempre acreditou na capacidade das crianças de entenderem aquilo que estava entre as linhas. E isso a Ruth Rocha acha vocês muito inteligentes, e eu também, é claro. E ela sempre buscava ensinar alguma coisa para as crianças. Nada só de passar tempo, de colorir. Ela queria ensinar coisas e através do texto dela ela fazia isso. Vamos pensar o que será que a Ruth Rocha quis ensinar quando ela escreveu esse texto que virou livro? O que vocês acham? Sobre o que ela queria que a gente pensasse? Sim, amizade. O que mais? Companheirismo. Muito bem. E o que mais? Injustiça, infelizmente, né? Teve muita injustiça. Ainda existem muitas injustiças. O que mais que ela ensina para nós? E ela também nos ensina sobre esperança e sobre coragem, não é verdade? Que meninos corajosos. Mas olha, eu sei que o sentimento de saudade está grande, mas esse período vai passar. Quanto mais a gente se cuidar, mais rápido esse período passa e a gente pode rever os amigos. Bom, pessoal, com tudo isso que a Ruth nos ensinou hoje, eu quero agora rever um pedacinho do nosso texto, tudo bem? Vamos lá? Olhem para mim esse trechinho que eu retirei do livro e me digam como se chama as aldeias para onde os escravizados fugiam naquela época. Encontra aí para mim. Achou? Muito bem! Se chama quilombos. Isso. E os escravos que fugiam para os quilombos e depois do período da escravidão, os descendentes deles que ficaram naqueles locais, são conhecidos como quilombolas.
Os quilombos ficavam em lugares afastados, escondidos no meio da floresta, para proteger eles. Pessoal, agora olhem comigo esse mapa. Bom, nesse mapa nós temos as terras quilombolas. Esse mapa é bem atual, é desse ano, tá? Pessoal, de laranja nós temos as terras quilombolas que estão em processo de legalização. E roxo estão as terras quilombolas já legalizadas. Agora eu quero que você observe bem esse mapa e encontre para mim se no estado de Minas Gerais nós temos terras quilombolas. Temos, muito bem, parabéns. Nós temos terras quilombolas em processo de legalização. E falando nos quilombolas, eu tenho uma dica fantástica para vocês hoje. Olhem só, caso vocês tenham acesso à internet, consigam assistir, eu não vou passar para vocês agora porque nós não temos tempo. Esse vídeo que vocês vão acessar lá no canal Portal da Close, o episódio Comunidade Quilombola da Chacrinha, vocês vão conhecer como que é o dia a dia dessa comunidade. Essa comunidade, ela fica na região de Belo Vale, lá na região metropolitana de Belo Horizonte, e eles têm lá aproximadamente 140 habitantes. Olha que legal! Eu quero que vocês assistam o vídeo e comparem o modo de viver deles com o modo de viver de vocês. E vocês anotem o que tem em comum, o que vocês viram que eles têm no dia a dia deles e que também faz parte do dia a dia de vocês ou que vocês já viram em algum momento. Gostaram da dica do dia? Aproveitem! Pessoal, e falando em influências africanas, lembram-se que na aula passada eu disse que no continente africano existem mais de 1000 idiomas? Hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre isso. E esses idiomas africanos, lembra daquelas regiões que eles vieram aqui para o Brasil, a região dos bantos e sudaneses? Esses idiomas que vieram junto com os africanos influenciaram a língua portuguesa. Então tem muitas palavras no nosso idioma que originou-se nos idiomas africanos. Olha só esse mapa comigo. Aqui, a cantiga do livro Olelê, uma antiga cantiga da África, foi composta na língua lingala, que pertence à família de línguas nigero-congolesas B, também conhecidas como Banto. Lembram-se que na aula que a gente viu, aquele mapa que organizava os idiomas indígenas por troncos e famílias linguísticas? Então, eles também fizeram a mesma coisa com os idiomas africanos, organizaram em famílias de línguas africanas. Aqueles idiomas que têm mais semelhanças, que são mais parecidos. Então, nós temos de laranja nigero-congolesas B, ou Banto. Aqui nessa região em vermelho, nigero-congolesas A. Aqui em amarelo, nilo-saariana. Em verde, Khoisan. Em azul, afroasiática. E na cor rosa, austronésia. Viram só que interessante? Agora vamos ver as palavrinhas que eu trouxe para nós hoje que tem origem no idioma africano? Bom, olha aqui, sapato em português, sapato em lingala, caçula em português, casule em quimbundo, quitanda com Q em português, quitanda com K em quimbundo, muvuca em Kikongo é vuca, acarajé, olha como que é acarajé em Yorubá, fubá, fubá sem acento em quibundo, quitute, quilute em Kikongo. Que tal, pessoal, vocês fazerem uma pesquisa tentando descobrir quais outras palavras têm origem africana? Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o resultado e ver a quantidade de palavras que a gente fala no dia a dia que a gente nem imaginava que tivesse origem africana. Pessoal, e já que nós estamos falando em língua portuguesa, vocês se lembram que a professora Renata disse que na língua oral a gente tem muita variação, né? De acordo com a região, cada um fala de um jeito diferente, mas que na língua escrita, na palavra escrita, a gente precisa seguir um padrão, não é verdade? E hoje eu trouxe algumas palavrinhas para que vocês conheçam e fiquem atentos no momento da escrita. Essa a gente tem mania de quando vai falar acabar engolindo essas letrinhas que estão em vermelho. Olha só, são as sílabas ou, ei e ai. Por exemplo, ao invés de falar ouviu, a gente acaba dizendo ouviu.
Ao invés de falar debaixo, a gente acaba falando debaixo. Ao invés de falarmos cheiro, a gente acaba falando cheiro. Não tem problema, como a professora Renata ensinou para nós, não tem problema no momento de falar, né? Mas a gente tem que prestar atenção dependendo do lugar que a gente está. Se é um ambiente mais familiar, a gente acabar engolindo essas letras, não tem problema. O problema é na hora de escrever. A gente não pode suprimir, retirar elas. A gente tem que escrever corretamente. Tudo bem? Vão ficar atentos com essas palavrinhas aí? É isso, pessoal, vamos ficar bem atentos. Mas vamos voltar a falar das influências africanas? Tem outra coisa que vocês gostam muito e que tem forte influência africana. São as brincadeiras, jogos, brinquedos. Olhem só essas que eu trouxe para vocês conhecerem. Mas, ó, tem muito mais. O jogo da jiboia de Gana, a bonequinha Bayomi, Matacusa, desenhando um baobá. Vocês conhecem um baobá, a planta? Terra e mar, saltando feijões, o jogo dos feijões, mamba, pega a cauda, obiuiçana, nossa, que nome diferente, bubê, chamar o leão, fazer máscaras africanas com papelão e Labirinto de Moçambique. Esse jogo, Labirinto de Moçambique, eu trouxe um vídeo com o professor Celso Silva nos ensinando a brincar com ele. Essas brincadeiras todas que eu falei, vocês conheciam alguma? Eu confesso que muitas eu não conheço, mas agora a gente vai aprender juntos a brincar de Labirinto Moçambique. Vamos lá? Prestem atenção! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Celso e hoje eu vou compartilhar com vocês um jogo chamado Labirinto. O que será necessário para o jogo? Uma folha de sulfite, na qual você vai estar desenhando o labirinto, como também duas tampinhas de cores diferentes, para estar representando cada jogador do jogo. E também você pode estar usando fita crepe para poder fazer o jogo, durex colorido ou fazer com o giz também. Cada jogador será representado por uma cor diferente. E vai vencer o jogo quem completar o labirinto primeiro. Para avançar as casas, os jogadores irão utilizar da brincadeira Joga em Pô. Pedra, papel, tesoura. A cada vez que um dos jogadores vence no Joga em Pô, ele avança uma casa. Na sequência será apresentado duas formas de jogar. Aproveite e se divirtam em família. Pessoal, vocês gostaram do vídeo? Lembra que no início da aula eu disse que eu tinha uma proposta de vídeo para nós hoje? Esse vídeo que o professor fez é um vídeo instrucional. Ele está ensinando vocês a brincarem com essa brincadeira. E a proposta que eu tenho para vocês é também de um vídeo instrucional. Agora é com você. Produza um vídeo ensinando alguma brincadeira, jogo ou a fazer um brinquedo africano. Lembre-se que você deve considerar alguns aspectos na hora de produzir, né? Vamos nos preparar. Pensar para quem você irá enviar o vídeo e usar uma linguagem adequada. Se é uma criança mais nova que você, se é alguém da sua idade ou uma pessoa mais velha. Tem que usar uma linguagem que a pessoa vai entender. Explicar o passo a passo com calma, para que a pessoa consiga entender o processo. Demonstrar esse passo a passo, assim como o professor fez para vocês. Ele executou o jogo, assim o vídeo fica ainda mais interessante. Planeje ou escreva o que você vai falar para que você consiga ser claro e objetivo. Sabiam que essas aulas que eu gravo para vocês toda semana, eu escrevo tudinho que eu vou falar? Porque senão chega na hora o pensamento divaga e eu acabo esquecendo. Então eu preciso escrever para eu conseguir falar tudo o que eu queria falar de maneira clara e objetiva. Pessoal,
E eu falei tanta coisa, né, sobre as influências africanas, a gente aprendeu tanto hoje, mas eu ainda não respondi por que que a África é considerada o berço da humanidade. Mas calma que eu não vou embora e deixar vocês sem essa resposta. É porque, pessoal, foi lá na África que foi descoberto os fósseis vestígios mais antigos dos nossos ancestrais australopithecus afarenses, que viveram há cerca de 3,2 milhões de anos atrás. Olha só, descoberto o berço da humanidade na África. Pesquisa indica que pântano no sul do continente abrigou os primeiros homo sapiens ancestrais de todos nós. É isso, os arqueólogos encontraram lá as evidências mais antigas dos nossos ancestrais. Então é por isso que a África é considerada o berço da humanidade. Gostaram? Bom, pessoal, é isso. Vamos relembrar as propostas de hoje? Bom, assistir ao vídeo sobre a comunidade quilombola da Chacrinha e comparar os hábitos em comum da comunidade com seus hábitos de vivência. Pesquisar palavras da língua portuguesa com origem e idioma africano e produzir um vídeo ensinando a construir um brinquedo ou a executar algum jogo ou brincadeira. Gostaram, pessoal? Nossa, essa semana a aula foi fantástica, não é verdade? Eu fiquei muito feliz com essas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós aprendemos muito sobre a contribuição do povo africano na construção da sociedade brasileira, né? Como eles influenciaram os conhecimentos, os saberes. Fantástico! Continuem pesquisando sobre o assunto, vocês vão descobrir coisas maravilhosas e conhecimento ajuda a gente a respeitar mais o outro. Então, quando a gente estuda, a gente aprende a valorizar e a respeitar, não é verdade? Muito bem, crianças. Muito obrigada por mais uma aula. Nós nos vemos logo, logo.